Vamos lá, alunos do 7º ano, turma A, B e C. Vamos começar nossa aula. A gente vai falar dos períodos do Renascimento italiano. A gente vai falar um pouco sobre mecenato, humanismo, renascimento científico e aspectos artísticos do Renascimento. Bom, em primeiro lugar, o que foi o Renascimento, né? O Renascimento, o período da Renascença, como se chama, são termos usados para identificar o período da história da Europa aproximadamente entre meados do século XIV e fim do século XVI. Os estudiosos, contudo, não chegaram a um consenso sobre essa cronologia, havendo variações consideráveis nas datas conforme cada autor. Vocês vão observar que alguns autores eles têm opiniões diferentes em determinados detalhes, às vezes até em datas. É por isso que em história a gente não cobra muito data, a não ser aquelas mais importantes. Mas o que foi o Renascimento? Para quem estuda história sabe que a Idade Média, que vai do século V ao século X, que é a Alta Idade Média, e do século X ao século XV, que é a Baixa Idade Média, sabe que esse período da Idade Média foi um período de obscuridade, né? Foi um período de trevas, foi um período ditatorial, né? Onde a Igreja Católica tinha seus dogmas, suas verdades que eram incontestáveis. O Renascimento ele surge entre 1300 e 1600, ou seja, então ainda na Idade Média. Só que ele surge como uma plantinha, né? Ele floresce um pouquinho aqui, floresce um pouquinho ali. E esse renascimento, o próprio nome está dizendo, visa o que é renascer? Renascer é nascer de novo. Visa a trazer ao homem toda uma situação diferente do status quo ante, ou seja, de como ele se encontrava anteriormente. O renascimento nada mais é do que uma nova fase da idade mental humana, ou novas formas de pensar, o período da luz, que a gente pode chamar até do... É o iluminismo na forma de pensar, não é? É um momento no qual o ser humano ele passa a olhar para a luz, olhar para a razão, olhar para as verdades do mundo. Ele quer aprender mais, ele quer conhecer mais, não é? E isso se dá principalmente na Itália. A Itália tem várias fases distintas desse renascimento, né? Mediante o volume, eu vou ler aqui um conceito bastante importante para a gente ver como é que se dá esse renascimento na Itália. Mediante o volume de obras e artistas que apareceram na Itália, os historiadores resolveram preconizar